Bom, hoje a gente recebe Rodrigo Hoffman, que é de Brasília, fagotista e também cravista, e atualmente está em Portugal, onde cursa o doutoramento em Ciências Musicais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e vai falar para nós sobre os baixos necessários para a música. Os músicos instrumentistas do coro da Capela Real e Imperial do Rio de Janeiro, entre 1810 e 1859. Segundo Rodrigo, a palestra tem como tema um estudo das práticas musicais realizadas na Capela Real e Imperial do Rio de Janeiro entre os anos 810 e 59, a partir da atuação dos músicos instrumentistas que, juntamente com o órgão, realizavam o acompanhamento da música vocal. E então, ao longo desse período, a configuração de um pequeno conjunto de instrumentos graves, fagote, contrabaixo e trombone, se transformou em função de diferentes fatores, tais como a realização de um repertório originário da Capela Real de Lisboa, a crise financeira e política após a independência do Brasil e reformas na estrutura musical da capela. Obrigado, Rodrigo, por você ter aceito o nosso convite. É muito legal ter você aqui. E foi uma honra você ter aceitado. Muito obrigada. E é com Eu que você. agradeço. Eu que agradeço o convite. É bom. Peraí. Vou compartilhar aqui já. Pronto. Bom, eu que agradeço o convite. É bom encontrar os colegas cravistas e agora com contrabaixistas, fagotistas também, né, aqui na sala. E, bom, deixa eu começar aqui. Essa apresentação, né, esse tema, veio da minha pesquisa, né, desse doutoramento que eu estou fazendo aqui em Lisboa, sob orientação do professor David Kramer, que trata das práticas musicais dos fagotistas no Rio de Janeiro no século XIX, né? Então, eu estou a investigar as práticas como um todo, em vários espaços, quem eram esses fagotistas, o que tocavam, quase um Globo Repórter, né? O que comiam, como se alimentavam, enfim. E dentro, né, dessas práticas, uma não vou dizer que é a mais importante, mas é uma que tem até sido muito estudada, né, que são os conjuntos musicais da corte, né, no período, né, que a corte veio e depois da independência, período imperial. Bom, desde o início, mesmo antes de entrar para o doutoramento, quando eu ainda estava fazendo o levantamento da literatura, né, sobre o fagote no Rio e tal, dois pontos me chamaram muito a atenção. O primeiro era que houve, em 1831, né, uma demissão dos instrumentistas da orquestra da Capela Imperial. A gente falando aqui de demissões, né, isso já acontecia há muito tempo, né? Então, e de praticamente todos os músicos, menos dois fagotistas e dois contrabaixistas. Isso me chamou muito a atenção, né? Por que raios fagotistas, contrabaixistas? Sei lá, porque não ficaram, eram quatro músicos, não ficaram dois violoncelistas ou um quarteto de cordas, enfim. E esse era um período considerado, né, por vários daqueles que escreveram sobre o assunto, um período de crise, né, da capela, então, tanto musical quanto de tudo. E, de fato, era uma crise no Império também, né, econômica e política com a regência, né? E os principais que escreveram sobre a capela real e imperial, né, o Aires de Andrade, o professor André Cardoso, da UFRJ, e o Lino Cardoso, não explicam o que essas demissões e só esses instrumentistas, qual o impacto disso nas práticas, né, e no repertório da capela. E, por outro lado, uma literatura mais recente, mas até bastante, como é que fala, bastante intensa nesses últimos anos, sobre um repertório específico para órgãos, fagotes e rabecões, né, que existiam na Capela Real em Lisboa e que foi transferido, né, de alguma forma para a Capela Real do Rio de Janeiro. Rabecões são violoncelos e contrabaixos, né? O rabecão pequeno é o violoncelo e o rabecão grande é o contrabaixo, da forma como se chamava, né?
Então, isso evidenciava, né, uma participação muito importante dos fagotistas. Isso, né, me chamou muita atenção. Então, a partir disso, eu tinha que identificar por que esses contrabaixistas ficaram, né, ali, tiveram essa sorte, né, e o que isso poderia ter a ver com esse repertório que já era feito antes em Portugal. Então, eu fui atrás de documentos administrativos, né, da capela, né, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e aqui no Arquivo Nacional da Torre do Tom, em Lisboa. O acervo da professora Cleóf de Matos, Cleóf Persson de Matos, que está disponível, né, online, também é muito importante, porque ele tem várias cópias de documentos e tudo mais, então serviu como uma referência importante mais à frente. Eu vou explicar melhor. E, por outro lado, contrapôs esses documentos administrativos, né, ou seja, como esses músicos estavam sendo contratados, quando e por quê, e com o repertório, o que existia ali de repertório que teria a ver com essa contratação, se correspondia, né? Então, basicamente, o acervo do Cabildo Metropolitano do Rio de Janeiro, que é o acervo que pertenceu à Capela Real Imperial, a Biblioteca Alberto Nepomuceno, que tem muitas obras do padre José Maurício, né, e do Marcos Portugal, do Fortunato Maziotti, que foram pessoas importantes nesse contexto, na Biblioteca da Ajuda, aqui em Lisboa, e alguns catálogos, né, por sorte, já temos alguns catálogos a respeito das obras de alguns desses compositores. E alguns acervos digitais, que já têm algumas partituras que facilitam a visão do todo, né? Muitos desses acervos só têm partes separadas, então, às vezes, é um pouco difícil de compreender esse todo da música. Só voltando. Então, a partir dessa pesquisa que eu fiz, que era pensando no fagote, somente no fagote, né, eu comecei a ver que tinha alguma coisa que a literatura ali também não trazia, que era essa formação de um subconjunto ali, alguns instrumentistas de instrumentos graves que participavam com muito mais frequência nas atividades da capela do que uma suposta orquestra que enfim, não tinha uma orquestra na Capela Real. Depois eu vou explicar melhor isso. Mas, bom, a Capela Real é essa daqui, funcionou, né? Não é mais, né? É a igreja de Nossa Senhora do Carmo, né? Que fica ainda, até hoje ela existe lá. Não sei se vocês estão vendo o cursor do mouse. Então, ok. Aqui na esquerda tem onde funcionou o antigo teatro, né, do Manuel Luiz, que era o chamado Ópera Nova, depois virou Teatro Régio, quando a corte chegou. Aqui, esse prédio grande era o Palácio dos Vice-Reis, aqui o Convento dos Carmelitas, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, e aqui do lado a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, né? E aqui um chafariz bem central, né? A gente vai ver ele já aqui de novo. Então aqui nós temos umas fotos, né? Essas em preto e branco são do Marc Ferrez, mais ou menos dos fins do século XIX, década de 80, 90, em que a gente vê a capela ainda, né? A igreja, já com a praça aqui, aquela mais recente. Aqui embaixo a gente vê da parte vista por trás do chafariz, já vê o aterramento, né, que teve na cidade, e vê que realmente ele era muito grande, né? Você vê as pessoas aqui, e hoje ele aqui engolido pela arquitetura nova da cidade, e aqui... Ai, peraí, desculpa. E ainda dá para ver a torre ali da igreja, que era a Capela Real, né? Logo em cima, assim, do chafariz. Bom, a Capela Real, na verdade, ela era uma das instituições. Na verdade, o que era essa Capela Real? Ela era a representação, né, que pertencia à família real, ao poder, né, à monarquia, da representação religiosa, né? Então, ela era o componente mais importante, né, musical, né? E realmente
a Capela Real em Lisboa, ela era muito rica, assim, com muitos cantores que ganhavam horrores de dinheiro, principalmente os italianos. Se fosse castrado, era o dobro do dinheiro. Enfim, ganhavam muito bem. Mas tinham também outras instituições, que era a Real Câmara, né, que era a música do palácio, né, as Reais Cavalariças, que era a música alta, música com clarins, né, com metais, e a cavalo. E aqui, embaixo, um pouquinho menor, são os teatros, né, o que eu mencionei da ópera do Manuel Luiz, que foi quando a corte chegou, era o único que estava lá, disponível, e o Real Teatro de São João, inaugurado em 1813. E também havia a Real Fazenda de Santa Cruz, que era uma antiga fazenda jesuíta, e que depois, né, foi incorporado pela família real como uma fazenda para eles também, que de vez em quando eles passavam tempos ali. Bom, só uma coisa que eu não falei, porque para mim já é tão assim batido, né? Mas por que, não sei se, como tem gente de fora do Brasil, né? Por que a família real portuguesa foi para o Brasil, né? Isso é muito importante. O Napoleão, naquela altura, né? A família real chegou em 1808 aqui, então já há alguns anos, algum tempo antes, Napoleão já estava, os franceses, né, já estavam querendo invadir Portugal, já tinham invadido a Espanha, já tinham, enfim. E quando estavam perto de invadir Portugal, a família resolveu transferir para a colônia, né, para o Rio de Janeiro. Então, enfim, tem muita história sobre isso, eu não vou concentrar nisso, porque é um assunto muito interessante e já tem muita coisa escrita sobre isso, tá bom? Bom, então, uma vez que a família chega no Rio e começa a transferir, né, as suas instituições, né, que existiam em Lisboa, administrativas, musicais e tudo mais, a Capela Real é uma das primeiras e ela começa a funcionar com os músicos locais e, ao que tudo indica, mais dois que chegaram com a corte, né? Que a princípio seria um capelão, um cantor, se eu não estou errado, isso eu agora me fugiu. E o padre José Maurício Nunes Garcia, que era então o mestre de capela da Sé, né? Se torna o mestre de capela da Capela Real, né? E também tem as funções de organista e compositor. Então, nesse período inicial, de 1808 até mais ou menos 1810, 11, ele, ele assumiu praticamente tudo, ele fazia tudo, né? E os estatutos que foram aprovados, né, do funcionamento da Capela Real foram só apenas em 1809, e ele previa, né, o mestre da capela, os organistas, os cantores e músicos todos do coro de cima serão promptos em se apresentarem na igreja nos dias e horas competentes e executarem todas as cantorias que vão declaradas nestes estatutos, e todas as mais que forem do costume ou novamente forem determinadas por ordem de Sua Alteza Real, enquanto lhes não prescrevemos um regimento próprio, se julgarmos necessário para o futuro, com o beneplácito do mesmo Augusto Senhor, observarão as regras seguintes. As regras são sobre a substituição do mestre capela pelo organista ou pelo músico mais antigo e sobre o apontamento das faltas, caso algum músico falte, né? Bom, entre a primeira, né, que é conhecida, relação de músicos que foram convocados em Portugal para irem ao Rio de Janeiro, aparentemente só aconteceu em 1809. Na verdade, começa em 1809, muito pouco depois, os estatutos foram aprovados em agosto, e começa uma tratativa de transferência, né, de alguns músicos. Essa documentação se encontra na Torre do Tombo, está aqui do lado, e uma parte também no Arquivo Histórico Ultramarino, né? E você consegue ver um pouco as idas e vindas
de quem não vai, vai com quem, né? São vários dias, né? É um livro, então tem várias datas que vão tendo alterações, né, nessas pessoas. A primeira lista, né, que é a relação das pessoas que, por ordem de Sua Alteza Real e por permissão do mesmo Senhor, devem ir para o Rio de Janeiro e que vêm sem ordenados por diferentes folhas. Aí temos 4 músicos da Santa Igreja Patriarcal, o José Totti, que acabou não indo, a gente vê pela documentação mais à frente, Antônio Pedro Gonçalves, que era um tenor, João Maziotti, que era um contralto, e José Capranica, que era um soprano. E 2 músicos da Real Orquestra, Nicolau Herédia e Pedro Carlos Herédia. Quem são esses herédios, né? Bom, essa proposta para os músicos se transferirem para o Rio de Janeiro foi praticamente irrecusável, né? O que a proposta tinha? O pagamento dos salários atrasados, que iam de julho de 1807, ou seja, ainda um pouco antes da família real ir para o Rio de Janeiro, até dezembro de 1809, o pagamento de 3 meses adiantados, a possibilidade de levar seus familiares e, acho que talvez, além de tudo isso, que seria bastante importante para esses músicos, uma retomada do cargo deles, né, e uma proximidade com a corte. Num dessa tratativa, né, eu não lembro quem mais agora que escreveu isso, mas num dos avisos, né, ele fala assim: lembro, porém, a Vossa Senhoria que os 2 cantores e músicos são daqueles que, pelo seu préstimo, merecem contemplação, e que me parece seria do real agrado que eles não fossem somente sujeitos à sessão do porão, e que podiam ser contemplados com comedoria, como me dizem se pratica a bordo nas embarcações reais, visto que nas ordens que recebi se me recomenda que toda a despesa da passagem seja por conta da Real Fazenda. Então, todo esse pessoal que foi muito bem tratado, né, para se deslocar assim um Atlântico inteiro. Bom, quem eram esses instrumentistas, né? O Nicolau Herédia, ele era um músico espanhol, né? Ele vinha de uma família de músicos espanhóis. O pai dele, que também era um outro Nicolau Herédia, era natural de Málaga. Depois foi para Badajoz, onde o Nicolau Herédia nasceu, e depois a família foi para Lisboa. A família era basicamente de músicos oboístas e fagotistas. Geralmente os oboístas, acho que tinha pelo menos, que tocava flauta. Eles eram músicos da Real Câmara em Lisboa e participavam da vida musical da cidade em vários espaços. Em 1764, ele entrou para a Real Câmara e para a Real Irmandade de Santa Cecília. Ele era muito próximo à família real, assim, uma proximidade que a gente tem que ver relativa, né? O primeiro filho dele, nascido em 1785, teve como padrinhos os infantes Dom João VI e a Carlota Joaquina, que tinham recém-casado, mas assim, eles foram padrinhos por procuração, mas já é alguma coisa, né? Melhor do que nada, tendo esse apoio aí da família real. E já no Brasil, depois de um bom tempo, ele pede pensão para os 3 filhos mais novos dele, e aí é aceito, né, é concedida a pensão, só que depois ele pede que a pensão já seja paga com ele ainda vivo, e ele consegue também. E não era uma pensão pouca, não, tá? Era de 10 mil réis para cada filho. Isso dava até mais do que o salário dele sozinho. O Pedro Carlos Herédia, ele andou meio assim complicado na literatura, assim, ninguém tratou muito dele, ele ficou mais esquecido, mas em 1806 tem o registro dele na Real Câmara, em Lisboa, né, onde ele atuou até 1810, porque foi para o Rio de Janeiro, e o parentesco dele com o Nicolau é um pouco complicado. O Aires de Andrade diz que é irmão, mas não diz por quê, não explica, só diz que é irmão do precedente. E o Ernesto Vieira diz que é filho, mas, no entanto, ele aponta que o Nicolau Herédia teria ido com seu filho Antônio Herédia. Então, eu acredito que ele tenha feito uma confusão, ele deve ter, talvez, visto em algum documento que o Nicolau foi com o filho, mas talvez ele tenha pensado que tivesse sido o Nicolau pai lá do outro Nicolau, que era irmão desse Antônio Herédia, e fez essa constatação, né? Porque a gente vê que o Antônio Herédia não foi para o Rio,
e foi um Nicolau e um Pedro Carlos Heredia. Bom, quanto ao instrumento, o Sarroto diz que ele era oboísta, e pode ser que seja oboísta, mas a hipótese que eu tenho é que esse Pedro Carlos seria o terceiro filho do Nicolau Heredia e também seria fagotista. Isso porque o Nicolau Heredia teve um filho chamado Pedro, mas não consta o nome Carlos no batismo. Mas, analisando todos os filhos que eu encontrei uma parte, uma colega minha, Helena Romão, achou uma parte e me passou. Você vê que todos os filhos, exceto o primeiro, mais velho, só aparece um nome de batismo. E depois, nas documentações seguintes, sempre tem um segundo nome. Era batizada, por exemplo, Antônia, era Antônia Rita, nos outros documentos mais tardios, né? Enfim. E a ideia de que ele seria também fagotista, porque a gente vai ver que surge um repertório importante para fagote na Capela Real e não tem repertório para oboé durante esses primeiros anos. Bom, deixa eu só ajeitar aqui. Aqui a gente tem o registro da nomeação, né, dos dois, do Nicolau e do Pedro Carlos Heredia, né? Consta que eles passaram a receber o ordenado em abril, né? Embora o aviso é só do dia 7 de maio de 1810. Aquela tratativa que eu falei começou em 1809, em setembro, foi se resolver, aparentemente eles só partiram em janeiro de 1810. Né? E tem um documento que muito interessante, que foi localizado pelo organista... desculpa. Pelo organista Marco Brescia, que está aqui na Torre do Tombo, que é uma lista de despesas da capela, de 26 de abril de 1810, assinada pelo Padre José Maurício, que dos itens, né, que se teve despesa foi um outro coreto que Sua Alteza Real me mandou que arrumasse somente para nele arranjarem os fagotes e os violoncelos ou rabecões pequenos, por não caberem esses cômodos no coreto da Capela Real. Então, aqui o que parece é que esses fagotistas, como eu falei, esse, pelo menos o Nicolau, né, que a gente tem uma certeza mesmo, esse foi uma chegada importante para a capela, né? Não só de ter sido, aparentemente, os primeiros músicos instrumentistas a serem convocados, mas também uma mudança na estrutura ali do coro da capela para que esses instrumentos fossem bem alojados, junto com os violoncelos. E dessa época, não, o documento não é dessa época, né? É de 1859, que é muito importante, embora um pouco às vezes esquecida, é a cópia fiel do original em mão do senhor doutor José Maurício Nunes Garcia, que é o filho do padre José Maurício Nunes Garcia, em que apresenta uma relação de obras que ele teria composto até o dia 6 de setembro de 1811 para a Capela Real. Né? Essa lista foi publicada pelo Manuel de Araújo Porto Alegre, que era um admirador do padre José Maurício, em 1859, na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. E nessa lista a gente vê que ele se preocupou, né, supostamente a lista foi pelo próprio punho, né, do padre José Maurício, que ele se preocupou em destacar 5 obras, né, como uma formação para violoncelos e fagotes. Seriam um moteto, 2 Te Deum, Laudamus, um Benedictus e uma Matinas. Em 1811, chega o Marcos Portugal, né, que era o mestre de música das Suas Altezas Reais, e, como por essa função, ele também tinha a responsabilidade de compor o que fosse necessário, que a corte exigisse. Né? E ele compõe várias obras com esse modelo, né, de fagotes e violoncelos, principalmente ele às vezes coloca reduzidas para tais instrumentos, né? Que seria um repertório para os órgãos de Mafra, né? Para 4, 5, 6 órgãos,
E ele faz a versão para 2 fagotes, 2 violoncelos e um contrabaixo, e com um tímpano também, em algumas vezes. E às vezes isso também como uma base para a orquestra, né? Muitas obras orquestrais também tiveram esse conjunto de 2 fagotes, 2 violoncelos e contrabaixo como uma base, assim, né? Normalmente essa divisão dos 2 violoncelos não é algo que a gente vê tão comumente, né? E a Cristina Fernandes, que é uma musicóloga aqui de Lisboa, ela tratou um pouco desse assunto, né, em relação à Capela Real daqui de Lisboa, e ela menciona que, peraí, só preciso ajustar isso aqui, que esse tipo de escrita, né, em que os violoncelos e os fagotes dialogam entre si e com as vozes, criando uma imagem tímbrica muito própria e emancipando-se da antiga função do baixo contínuo, confinado ao suporte harmônico e ao reforço da linha melódica. A gente vai ouvir um áudio, uma obra desse tipo, e só para deixar aqui também registrado que o Simão Portugal, irmão do Marcos Portugal, em 1812 se torna organista também da capela. Em relação a esse repertório, né, o Ricardo Bernardes, que é um musicólogo brasileiro, ele chama esse tipo de conjunto para os instrumentos graves como baixo contínuo expandido. E a Cristina Fernandes, ela entende mais ou menos seria um baixo emancipado. A gente vai ouvir aqui um exemplo para ver o que vocês acham. Eu não sei se os 2 termos representam bem, mas também não sei qual outro termo. Vejam, pensem aí o que vocês acham. Bom, qualquer coisa, no fim, se quiserem ouvir inteiro, mas está disponível no YouTube. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia, né, do que seria essa escrita para 2 fagotes, 2 violoncelos e um contrabaixo e o órgão, né? O órgão é muito importante porque ele não faz necessariamente som contínuo, ele tem várias intervenções também melódicas, dependendo da obra, mais ou menos, né? Enfim. Bom, até aí tudo bem. E em 1816, há uma contratação muito interessante, né, de 8 instrumentistas de sopro, né? E nessa lista tem mais 2 fagotistas, né? O Leonardo da Mota, que era natural de Tomar, né, aqui em Portugal, e esse Alexandre, que aqui aparece meio mal escrito, mas a gente vai ver que é Alexandre Barré, ele era um francês, que possivelmente já estava em Lisboa antes de vir para cá. O que me parece é que esse conjunto todo veio de Lisboa, e parecia ser de fato uma banda, né? E que foi nomeada para a Real Câmara. E é interessante essa contratação em 1816, porque em 1815 o Pedro Carlos Herédia já tinha morrido,
não sei do que, mas morreu em 1815, muito jovem até, se for o filho mesmo do Nicolau. E o Nicolau Heredia, em 1818, ele já estava mais ou menos aposentado, né? Nessa época não se usava esse termo, pelo menos não vi na documentação dele, mas ele, em 1818, ele já tinha 71 anos. Então, ele já era, assim, para os padrões da idade, né? Já tinha uma idade, para os padrões da época, ele já tinha uma idade bastante avançada, né? E ele serviu, acho que foram 53 anos como músico da Capela Real de Lisboa e depois no Rio. Bom, e aí que começa a diferença, né? Porque eu estava falando aqui que esses músicos, tanto o Nicolau e o Pedro Carlos e a lista anterior, foram contratados para a Real Câmara, né? E eu estou falando aqui da Capela Real, né? E o que isso tem a ver? Na verdade, seguindo o modelo da Capela Real de Lisboa, só havia cantores, né, muitos, né, organistas e os mestres de capela, né, assim, basicamente. Né? A Capela Real de Lisboa não tinha orquestra. A orquestra que participava era a Orquestra da Real Câmara. Né? Isso a gente vê muito nos registros históricos no Rio também, que as grandes solenidades da capela sempre tinha assim, fez na cerimônia tal com os músicos, os músicos da Capela Real e os músicos da Real Câmara, né? Então isso indicaria que seria os cantores da capela e a orquestra da Real Câmara, né? E aqui, em 1816, existe uma contratação, uma nomeação, né, digamos assim, que é melhor, de 3 instrumentistas, do Leonardo da Mota, que era o fagotista, do José Mosman, que era o trombonista, o trombão, né, como eles falavam, e o Alexandre Baré, que também era fagotista, com 12 mil réis por mês cada um, começando a partir de 1º de abril, que é justamente a data que a gente vê aqui também, no início do Fortunato Maziotti, que entrou como mestre de capela. Né? Foi um combo aí de nomeação. E isso já me chamou a atenção, porque até então eu não tinha percebido, eu já tinha visto essa documentação, mas a literatura, ela às vezes cita muito assim, a Orquestra da Real Capela, a Orquestra da Real Capela, e não tinha uma Orquestra da Real Capela. E a gente vê que, de fato, os músicos, exceto esses aqui que a gente está vendo aqui na lista, e depois, né, a gente vai ver mais um, não existia um violino na capela contratado para a capela. Eu estou falando em termos de folha de pagamento, né, e de pertencer ou não àquela instituição, né, e não da atuação. De fato, a orquestra da Real Câmara atuava na capela várias vezes, né. Bom, e depois, ainda no mesmo ano, e no mesmo livro de registros e tal, um pouco mais à frente, tem a nomeação de um contrabaixo. Em 23 de novembro de 1816, ele é nomeado para a Real Câmara, vencendo desde o dia 1º, né, de novembro, e em julho de 1817, ele é nomeado para a capela, mas vencendo o salário desde 1º de novembro também. Isso é uma questão, às vezes, que não fica muito clara para mim, porque ele já estava trabalhando desde aquela época e só começou a receber. Na verdade, quando a gente fala da Real Câmara, tem os músicos contratados, mas havia vários outros músicos que não eram contratados, né? Eram supranumerários, que só iam para tocar, enfim, para ter as regalias, às vezes, que o príncipe poderia oferecer, enfim, e o prestígio, né, também. Em 1817, né, chega uma banda, né, no Rio de Janeiro, que acompanhou a princesa Leopoldina, que ia casar com o Dom... casou com o Dom Pedro I. E nessa banda chegaram 2 fagotistas, né, o Cristiano Florig e o Romão Monteanos, ou Montezinhos. Na verdade, há muita confusão nesse nome, mas deixei aqui como está no binder.
E logo que eles chegaram, eles a princípio só iriam acompanhar a viagem, depois voltariam para Lisboa, mas eles receberam a proposta de permanecer lá, né, e ficaram como músicos das Reais Cavalariças. Embora eles fossem flautistas, clarinetistas, enfim, eles foram contratados como clarins, né? E esses músicos retornam em 1821 com Dom João VI, e quando Dom João VI volta, ele retorna com várias músicas, né, que pertenceram à Capela Real também, né, principalmente do Marcos Portugal e de outros compositores. Esse repertório que eu falei que eram arranjos, na verdade, não sei, ele recompõe um pouco dos órgãos de Mafra, é um repertório que ele gostava muito, então ele levou de volta. E a família real voltou para Lisboa, né, no dia 26 de abril de 1821. E essa altura, 200 anos atrás, eles estariam no meio do Atlântico, possivelmente, com essas partituras aqui, trazendo de volta para Lisboa. Bom, em uma documentação muito importante e que me resolveu muito essa questão porque eu fiquei pensando, né, bom, só aqueles músicos foram contratados para a capela, né? Por que 2 fagotes, um contrabaixo e um trombone, né? E eu fiquei pensando, às vezes eu posso ter perdido uma documentação que contratava outros instrumentistas, né? Por que não, né? A documentação é muito repartida por vários arquivos, né? Então, só que essa representação dos músicos da Capela Real foi um pedido referente aos salários atrasados que não tinham sido pagos do segundo quartel de 1821, né? Então eles pedem esse dinheiro, né? A gente já está ali, ó, bem perto, né, da independência do Brasil. Foi entre outubro, na verdade foi esse pedido começa, eu acho que em junho ou julho, né, que eles pedem. E a solução para se pagar, para resolver essa situação dos ordenados atrasados, foi transferir os músicos da Real Câmara para a folha de pagamento da Capela Real. Então, a resposta final dizia assim: manda Sua Alteza Real, Príncipe Regente pela Secretaria, participar o ministro, para sua inteligência e expedição das ordens necessárias, que há por bem, atendendo ao que lhe representaram os músicos da Câmara, que se lhes aceitem por valiosos para sua incorporação na folha da Capela Real e seus respectivos pagamentos e títulos, porque serão antecedentemente pagos, e que, quanto ao pagamento dos atrasados, se satisfaça em 2 prestações. Então, o que eles fizeram, né? Falaram assim, bom, não tem dinheiro para pagar, vamos mandar para a folha da capela, e é aí que eu tenho a confirmação de que só aqueles instrumentistas eram realmente da capela. Por quê? No meio dessa documentação, o inspetor pergunta, mas, olha, já tem alguns músicos que recebem pela capela, eles vão continuar recebendo o dinheiro da Câmara e o da capela? E a resposta é que sim. Desculpa aqui, ó. Essa é a lista, né, dos músicos que estavam na Câmara, naquela altura ainda, e somente esses 4 aqui, ele avisa que já recebem esse valor pela capela. E aí ele pergunta, eles vão continuar recebendo isso e mais o da Câmara? E aí a resposta é que sim, né? Fala que o tesoureiro da capela que fique na inteligência de que os músicos constantes da relação inclusa assinada por Teodoro devem perceber pela folha da mesma o ordenado que lhes compete como músicos da Câmara e a respectiva gratificação da capela. Aí essa relação de músicos, que continua aqui na página seguinte, tem exatamente os nomes dos 4 músicos, né? O José Fernandes da Trindade, como instrumentista, o Alexandre, Barê, José Mosmo, Leonardo da Mota, aqueles que em 1816 tinham sido nomeados para a capela. E ainda tem o Antônio José de Araújo Organeiro. Você vê que a resposta, né, esse fim, começa em 3 de outubro, né, de 1822. Então, essa tratativa toda
do pagamento dos músicos foi bem no meio ali da independência do Brasil, né? Foi 7 de setembro, né? E, por um acaso, logo em seguida, ali mais lá embaixo, a gente tem a nomeação do Francisco da Mota, que, na verdade, o pai dele havia falecido, né, o Leonardo da Mota, em 2 de setembro de 1822, no meio desse processo, e ele é nomeado, né, no lugar do pai, com o salário da Real Câmara e a gratificação da capela. E ele tinha apenas 15 anos quando ele assumiu a vaga do pai dele. A partir de 1822, os músicos, eles pediam, né, assim, para ser músicos da capela, ou na verdade da Câmara, né? Então, eles faziam a solicitação para o Dom Pedro, e é interessante que eles pedem para ser músicos da Câmara, né, nos pedidos, mas sempre a nomeação, quando aceita, é músico da sua imperial capela e Câmara, né? Então, agora, de fato, a partir de 1822, que a gente pode dizer que tem músicos da capela, uma orquestra na capela, né? Embora eles nunca mencionado orquestra, eles sempre mencionado músicos da capela, né? Mas, de fato, elas funcionavam também como uma orquestra, esses músicos. Então, em 1824, o José Mosman morre, e quem assume a vaga dele é um contrabaixista, o Lino José Nunes. E é interessante porque fica bem claro na nomeação, né, que ele está cobrindo a vaga do trombone, né? Havendo falecido o músico instrumentista José Mosman, o imperador servido nomear para músico instrumentista de Rabecão Grande o músico que era cantor na mesma capela ali no José Nunes, vem sendo ordenado de 200 mil réis mensais. Então aqui a gente tem uma substituição daquele grupo, né, que era 2 fagotes, um contrabaixo e um trombone, para 2 fagotes e 2 contrabaixos. Só que no ano seguinte, 1825, existe uma outra nomeação de um trombonista dizendo que é para a vaga também do falecido José Mosman, né? E aí eu fiquei assim, bom, mas então agora seriam 5 instrumentistas, né? E fica bastante claro, né? Tendo falecido José Mosman, pede para contratar esse Francisco Augusto Frimel, não sei, que era trombão do batalhão de estrangeiros. E aí eu fiquei na dúvida, né? Falei, bom, será que é mais um instrumentista? E ele realmente ele é contratado, né? Ele é nomeado em 9 de fevereiro de 1825. Só que em 1829, um outro trombonista pede para ser nomeado no lugar, pede para ser trombão, né? E o inspetor da capela, ele diz que, assim, sobre o suplicante Januário Antônio, que pede ser trombão, Sua Majestade Imperial também demitiu em setembro ao que serviu Francisco Augusto Frimel por se ausentar. Este augusto senhor me ordenou que não queria mais este instrumento no coro, senão quando houvesse instrumental, e que então se chamasse de fora para se lhe pagar, e que por isso não admitisse outro, se não admitisse outro. Então, fica bastante claro que em 1829, né, a saída do trombone desse conjunto, né, de instrumentistas graves que eram contratados para a capela, já não existia. E possivelmente o que aparece aqui é que era uma questão pessoal do imperador, né? Que ele não queria mais instrumento no coro, né? Não tem outra justificativa. Mas isso foi em 1829, e até lá, né? Teria ou não esse contrabaixista participado? Era um conjunto de documentos que tem na Biblioteca Nacional, na coleção dos manuscritos, dossiês biográficos, que tem vários pedidos do Lino José Nunes, né, que era o contrabaixista contratado no lugar do trombone, pedindo equiparação salarial com outros instrumentistas do coro. Ele entrou em 24, em 25 ele tinha sido contratado com 200 mil réis. Só que o salário, normalmente, dos músicos da Câmara eram de 260. Então, ele pede primeiro para equiparar esse valor e depois equiparar
com o salário dos fagotistas, daqueles que já tinham sido contratados lá em 1816, que era muito maior, porque eles, se vocês lembrarem, eles recebiam o valor que era da capela e mais o da Câmara, né? Então, ele pede em 1825 isso, ele só consegue igualar o ordenado a 260 mil réis, em 26 ele pede de novo, e 27 pede de novo, e não consegue nessas vezes, não é dado para ele esse a mais, né? E aí é interessante que no pedido dele ele deixa muito claro, mesmo desde o primeiro, em 1825, mas ele repete o teor do discurso dele, né? Nos três pedidos. E aí eu vou ler aqui, esse é o último, mas ele é muito parecido com o de 26, e o de 25 ele ainda cita quais são os músicos que recebem o tanto que ele quer receber, porque eles trabalham igual, que são o fagotista Francisco da Mota e o José Fernandes da Trindade. Então, assim, Lino José Nunes, representando que, havendo Vossa Majestade Imperial conferido aos músicos da sua Imperial Câmara ordenado 260 mil réis, com a obrigação de tocarem na Imperial Capela tão somente quando forem chamados em certas festas do ano, ficaram excetuados os que tocam baixo, contrabaixo e fagotes, com ordenado de 413 mil réis e 413.600 réis anuais, por terem serviço efetivamente no coro a acompanhar as vozes. E como o suplicante foi contemplado neste número para tocar contrabaixo, aonde se acha no mesmo contínuo exercício coordenado de 260 mil réis, desempenhando assiduamente as suas obrigações, implora a incomparável munificência de Vossa Majestade Imperial para que lhe faça a graça de mandar igualar o ordenado. Então, aqui ele deixa bastante claro, né, que os únicos instrumentistas que eram da Câmara, né, você fala, os conferidos aos músicos da sua Imperial Câmara, a obrigação de tocarem na Imperial Capela somente quando forem chamados em certas festas do ano, as mais importantes, né? Exceto os que tocam contrabaixo e fagotes, porque eles têm exercício efetivamente no coro a acompanhar as vozes. Então, aqui, desde 1824, a gente percebe que já tinha mudado, tinha saído o trombone e já tinha entrado um contrabaixo nesse lugar. Aqui a gente tem uma pintura do Debré, né, do casamento do Dom Pedro com a Dona Amélia, em que a gente vê o coro, né, da capela. Aqui tem o regente, e aqui tem vários instrumentistas e cantores e tal. Está um pouco escuro, tem a versão do livro, né, de Viagem Pitoresca, que fica um pouquinho mais claro, mas mesmo assim não dá muito para ver. Na verdade, é no quadro da coroação do Dom Pedro que a gente tem a representação mais importante da capela, né? Esse quadro, quer dizer, não são todos quadros, mas existem três versões, né? Um que é uma versão, um quadro pequeno que está no Museu de Belas Artes do Rio, a gravura que tem no livro, né? E esse quadro que é enorme, tem 6 metros por 4 metros, que está no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Então, ele é o que permite ver com mais detalhes aquele fundinho ali que para a gente é mais importante do que tudo que está aqui na frente, né? O imperador e tal, tudo mais. E aí aqui a gente tem um zoom, né? Deixa eu só ajeitar aqui para eu poder ver. A gente tem um zoom dessa capela, e aí a gente pode observar bem que do lado esquerdo tem um contrabaixista, né? E do lado direito tem um fagotista, assim, meio cabisbaixo, né? O Luiz Alves da Silva, no próximo slide vai ter a referência do trabalho dele, ele fez uma análise só dessa parte do quadro, e analisando, contando quantas pessoas, qual foi a música que foi executada, quantas pessoas teriam, ele conta aqui cabecinha por cabecinha, quem poderia ser instrumentista, quem poderia ser cantor, assim, com um detalhe muito interessante, mas fazendo também uma análise a partir
de uma obra de arte, ou seja, né, não é uma foto, né, então podem ter detalhes que não necessariamente seriam tão reais. Mas é muito interessante ter o contrabaixista aqui de um lado e o fagote, agora que a gente sabe que esses instrumentistas de fato tinham um estatuto diferente, né, na Capela Real. Lembrando que a coroação foi em 22 e o quadro tem a data aqui que eu, não tá aqui. Acho que é de 1828 ou 1829, né? Então não dá muito sim, né? Mas o que pode ser, o que é interessante é que são os únicos instrumentos mesmo visíveis, né? E que possivelmente, de fato, eles eram marcantes. Você vê que eles têm até um tabladinho aqui para os fagotes, né? E para o contrabaixo aqui. Lembrando que, vamos passar aqui para o próximo, aqui está a referência é um capítulo de um livro, na verdade, né? Reflexões sobre a prática musical na Capela Real Imperial do Rio de Janeiro, inspiradas em uma pintura de Debré. E aí que, ainda aumentando um pouco mais, ele faz a análise de que tem um fagotista e teria um aqui meio que se debruçando assim para ver o que está acontecendo, né? Pela análise dele, eles não estão tocando, né? A gente vê pelo contrabaixista, o fagote aqui apoiado no chão, né? Que era o momento da coroação, então não tinha música nesse momento. Mas a gente vê que esse fagotista aqui curioso, ele de fato parece bem mais jovem que o primeiro aqui, que está meio cabisbaixo, né? E lembrando que o Francisco da Mota, imagina, em 1822, nessa altura ele teria praticamente acabado de assumir, porque a coroação foi em dezembro, né? Acho que foi em dezembro ou novembro. E ele tomou posse em outubro do cargo dele, né? Enfim, e aqui no lado do contrabaixo a gente vê só um, né? A princípio seria um trombone, né? Em 1822 seria ainda mais um trombone, mas na versão que está no livro existem dois patamares aqui que tem um outro contrabaixista em cima, então tem ligeiras diferenças aqui na estrutura dos músicos. Nessa versão, se eu não me engano, aqui teria um timpanista. O Luiz Alves fez uma boa análise, acho que quem tiver interesse vale a pena ler esse capítulo. E aqui, uma pintura do Manuel de Araújo Porto Alegre, né, que é o juramento da regência, e que a gente vê um órgão muito imponente aqui, né, as outras do Debré o órgão está sempre cortado, e nesse aqui a gente vê ele, né, bem imponente, assim. É até interessante porque quando a gente vai na igreja lá, não parece que cabe um órgão desse tamanho, né, mas realmente, bom, não sei se... Ele lembra muito das outras pinturas, mas realmente é bastante grande. E essa daqui seria possivelmente uma das últimas representações, né, com a orquestra, assim, porque logo que a regência começa, o período regencial, para quem não é do brasileiro, foi depois da independência do Brasil, em 1822, né, a filha do Dom Pedro I, a Dona Maria II, vai para Portugal e casa com o tio dela, o Dom Miguel. E o Dom Miguel, enfim, ele era um cara não muito legal e ele era um absolutista, né? E, enfim, aconteceram disputas internas no país, né? E para não ter um problema maior, o Dom Pedro I volta, ele abdica do trono dele para ir para Portugal resolver essa situação, né? E a filha dele, né? Ela já tinha sido exilada, né? Não estava mais com o tio, marido, e e ele abdicando do trono, ele deixaria para o filho dele, que eram 4 anos, né? Era uma criança. Então, impossível dele governar. Então, criou-se a regência. Eram pessoas que iriam administrar, né? Pessoas importantes ali que já atuavam no governo.
Em 1830, só para ilustrar, o Marcos Portugal morre em 17 de fevereiro e o José Maurício em 18 de abril. Né? Então, em 1831, assim que a regência é instalada, os músicos são demitidos por uma série de cortes de gastos. Não só os músicos foram demitidos, mas sacerdotes também foram demitidos da capela. Não foi só a música, né? Mas para a gente o que interessa é ela. E esse novo conjunto musical ficou formado pelos dois mestres que estavam na altura, né, o Fortunato Maziotti e o Simão Portugal, que entrou no lugar do José Maurício. Os dois organistas que estavam, o João Jacques, o padre, e o Carlos de Castro Lobo, que tinha entrado em 1830, 23 cantores, os dois fagotes, né, que já estavam, e os dois contrabaixos, que já estavam. Então, na verdade, a orquestra é demitida, digamos assim, mas o que continuou a funcionar era a estrutura do dia a dia da capela, né, em termos de música. Eram os organistas, os fagotes e os contrabaixos. Essa orquestra, esses músicos que participavam, eram em algumas ocasiões, nas festas principais. Tudo bem, variava cada mês, dependendo de quantos santos tinha, de quantas coisas tinham, né? Mas essa estrutura, na verdade, era a que funcionava mínima na capela, né? Desde antes, desde 1816, pelo menos. E aí aqui é uma relação de despesas da Capela Imperial em 14 de junho de 1831, logo as primeiras, e é aqui que a gente vê o nome, né, a referência no título, que diz 23 músicos cantores, 2 rabecões grandes e 2 fagotes baixos necessários para a música. Então, eu acho isso aqui muito interessante, assim, porque parece que é uma necessidade assim, de primeira ordem ter esses instrumentos para a música. Né? E, na verdade, ela já acontecia há muito tempo, mas eu acho bonito. Enfim. E como nada que esteja ruim não possa ficar pior, né, nessa crise, o que acontece? Não se contratavam mais músicos, né? Só que esses músicos que estavam lá nessa altura, em 1831 até 1842, assim, muitos eram ainda da época lá da contratação de 1810, por exemplo, aquele Pedro Gonçalves, que foi com o Nicolau Heredia. Só que ele já atuava ainda em Lisboa antes, né? Então, assim, você tinha vários músicos com idade super avançada. É muito comum na documentação dizer que o fulano estava estuporado. Enfim, várias coisas assim. É bem interessante, assim, você vê um panorama muito crítico desse período. E, de fato, nesse sentido, era uma crise. Então, logo depois, em 1833, o José Fernandes da Trindade, o contrabaixista, ele some. Eu não consegui ver não consegui encontrar se ele morreu, né, ou se só saiu. Normalmente era porque morreu, mas, enfim, não tenho certeza. Mas ele desaparece das folhas. Em 1834 é criada a Sociedade de Música Beneficente pelo Francisco Manuel da Silva, né, que era um dos músicos demitidos da capela, ele era violoncelista. E essa sociedade ela tinha o intuito, não era, na verdade, de controle da atividade musical, mas era o que ela fazia, ela era uma espécie de sindicato, né? E ela previa também como é que fala? A assistência, né, aos associados, né, em caso de doença, morte, essas coisas todas. Era uma espécie de segurança social, assim, né, com o sindicato, que já vinha desde a Irmandade de Santa Cecília, né, que já existia antes. Em 1837, volta a ter a orquestra, né, com músicos contratados em algumas ocasiões, e aqui é um passo interessante de como que vai se voltar a ter uma orquestra, né? A sociedade de música, normalmente, o que acontece? Para cada trabalho musical, principalmente se fossem festas de igreja, então, teria que se pagar uma cota, né, para a sociedade. No caso da Irmandade de Santa Cecília, era o tostão da Santa, né, que sempre tinha que ter nos róis de pagamento.
Então, quando volta a ter orquestra, a sociedade ela entra como um articulador ali e que proíbe que não se pague menos do que um certo valor por função para os músicos, né? Então, ela começa a controlar que ninguém vai tocar por menos daquele valor, que era um valor alto, acho que era 12 mil réis, era um valor quase do salário, seria mais alto que o salário, né? Então, quando volta a ter um dinheiro destinado para a orquestra, tem em algumas ocasiões, até o retorno, que a gente vai ver em 1843. Em 1842, o Simão Portugal morre e assume a vaga dele o Francisco Manuel da Silva, que era justamente o chefe, né, o presidente da Sociedade de Música Beneficente. E ele realmente seria uma pessoa que poderia articular bem tanto as questões da capela, do empregador, quanto dos empregados, né? Enfim, só que a gente observa também que nesse momento de crise, os salários, quando teve a demissão, né, dos músicos, não mudou, ninguém teve diminuição de salário, ele permaneceu o mesmo que era antes, né? Que mostra que isso aqui possivelmente era um direito adquirido, né? Uma vez que mesmo com tudo, quer dizer, os outros também contratados teriam direito, mas esses aqui ainda eram desde a época do Dom João VI, né? Pelo menos os fagotistas, né? E só para a gente ter uma ideia do nível que estava lá, em relação aos músicos, tem. Nessa lista vai contemplado o músico-cantor Alexandre José Leite, o qual não vai à capela cantar há 20 e tantos anos por se achar inteiramente doudo, e ficou sempre vencendo seu ordenado. O músico instrumentista de fagode Alexandre José Barreto não tem exercício por se achar cego, porém se lhe conserva o seu ordenado por ter 30 e tantos anos de serviço. E aí ele pede depois alguns cantores e mais um rabecão para complementar, né? Para que precisavam ser contratados. Mas só que a gente já tem uma ideia. E é interessante que, por exemplo, o Alexandre José Barret, em 1842, diz que ele está cego e ele não está trabalhando. Só que ele vai figurar nas folhas da capela, acho que até 1866. Ele vai continuar recebendo como se fosse uma reforma, né? Bom, então, em 1843, com os esforços, né, do Francisco Manuel da Silva, e uma das propostas, né, que se tinha para justificar a contratação é que do valor que se tinha para pagar aqueles músicos para as contratações esporádicas, com mais um conto de réis, dava para contratar eles pelo ano inteiro e eles teriam que tocar em tudo, né? Então, enfim, foi uma forma de seduzir o poder público a otimizar os gastos, né? Então, com essa orquestra reorganizada, surgem novos 24 músicos, com 240 para o violino regente, 220 para as primeiras partes e 200 para as segundas partes, né? E é contratado mais o Antônio Xavier da Cruz Lima, como fagodista, com salário de 200 mil réis. E desses 24 músicos, somavam também os 3 remanescentes do coro, né? Que, na verdade, eram os 2 fagotistas, e no finalzinho ali de 1842 foi contratado esse José Jacinto Fernandes da Trindade, que tem um nome muito parecido com o anterior. Eu não consegui encontrar ainda, mas é suposto que seja um filho, né? Ou porque o outro em nenhum momento aparece esse Jacinto, mas, né, o nome é muito parecido. E em 1847, o contrabaixista Juliano José Nunes morre, né, em setembro, e em março do ano seguinte, 48, é nomeado um outro contrabaixista com um salário, olha, de 240, que era o mesmo salário do primeiro violino regente. Então, já nos mostra que, de fato, esses músicos trabalhavam mesmo mais. E o Antônio Xavier da Cruz Lima, não, ele recebe um valor de músico o mais baixo, né? Que nos supõe que ele seria só da orquestra mesmo. E isso fica muito claro nas folhas de pagamento, porque na ordem das folhas vem sempre assim:
organistas, eles vêm até antes dos mestres de capela, né, mais em cima. Não tem regra, mas é muito comum. Aí vem os mestres de capela, os cantores, aí vem um pequeno grupo que são os músicos instrumentistas, que são esses que a gente está falando aqui, eu estou falando aqui esse tempo todo, né? Os músicos do baixo, os baixos necessários para a música, enfim, o nome que for, os músicos do coro. E existe uma outra relação que se segue da orquestra. Mas é claro que esses músicos participavam da orquestra, a gente vê que eles participavam de tudo, mas existia ali, né, nessa folha de pagamento uma, não vou dizer que é uma hierarquia, mas uma divisão, né? O trabalho era diferente desses dois grupos de músicos. E, tá. E aí a gente percebe que, por exemplo, em 1849, existe uma relação das ordens e graduações no funcionamento da música, que explica como que se dividia, né, entre esses músicos instrumentistas e orquestra. E que diz que as cerimônias de primeira ordem, que são as mais importantes, né, participa a música toda dizendo que seria a orquestra, né, o conjunto completo. Nas de segunda ordem, às vezes pode funcionar esse conjunto todo, ou a música com rabecões e fagotes. E nas de terceira ordem, sempre os fagotes e rabecões, né? Era mais ou menos isso, a forma como eles trabalhavam. Bom, em 1850, tem uma reforma na capela, uma reforma, digamos, administrativa, né, já que a gente fala tanto disso, em que nenhum músico mais seria contratado, né, teriam mais ou menos uma estabilidade, né? Os que já estavam lá continuariam, mas assim que fossem demitidos ou morressem, eles não seriam substituídos por outros efetivamente, né? Esses músicos passariam a ser engajados, né, a cada quartel, alguma coisa assim, por um tempo. Então, por exemplo, se ele não fosse um bom músico, ele já simplesmente um bom músico no sentido também de faltas e tal, ele não continuaria na capela. E em 1851 é bastante interessante porque a capela antes funcionava muito na época de Dom João VI com os músicos castrados, né, para as vozes agudas, e que esses músicos foram envelhecendo, enfim, já não tinha mais, eram sopranistas, eles já estavam velhos. Então, com o conservatório que tinha sido fundado em 1848, começam a participar os alunos do conservatório para a realização das vozes agudas, né? Em 1855, o Fortunato Maziotti falece. Em 1859, o Francisco da Mota falece. E por isso que eu coloquei até 1859 aqui a palestra. Por quê? Porque a partir de então vão ser só os contrabaixistas que vão continuar, né? Como eu falei, muito dificilmente o Antônio Xavier da Cruz Lima trabalharia tanto, né, para ganhar os 200 mil réis, enquanto os outros ganhavam muito mais. E ele realmente, mesmo que talvez ganhasse menos, ele figuraria no conjunto dos instrumentistas e não da orquestra, né? Os contrabaixistas, eles continuam até, né, por conta da reforma, eles não seriam substituídos, seriam sempre engajados. E aí, apenas numa reforma em 1875, feito pelo mestre de capela Augusto Mayer, que estabelecia um único contrabaixista solista, com 500 mil réis. Então, a partir daí, já não tinha mais fagote, mas agora ficaria só um fagotista mesmo. Bom, e aqui um recorte do Correio Mercantil Instrutivo, que eu achei bastante interessante. Eu fiquei me perguntando por que eles precisavam tanto desses instrumentos graves, porque aquele órgão era muito imponente, né? Enfim, o Marco Brescia, nesse artigo aqui que eu coloquei a referência, ele faz um levantamento da documentação referente aos organeiros e aos organistas
da Capela Real e Imperial e mostra, né, quais concertos foram feitos, reformas e tal. E em 1852, o organeiro Pedro Guigon tinha feito uma grande reforma no instrumento, que tinha sido muito elogiada, né, pelo Francisco Manuel e tal. Mas aqui, em 1854, se eu não me engano, quem assina não sei como, essa publicação é O Velho Católico, o nome, né, o pseudônimo. Ele fala assim, graças a Deus já temos conservatório de música religiosa. Isto sim é verdadeiro progresso, mas sem órgãos nas igrejas, pouco poderá fazer o conservatório. Nosso instrumental atual trará sempre recordações do teatro. É coisa célebre. Enquanto se gastam contos e contos e contos de réis em fazer vir da Europa um cômico, cantor ou saltimbanco, que às vezes antes do fim do primeiro ano faz seu fiasco e desaparece na cena, ninguém anima-se a organizar nossas igrejas. Um bom órgão é a alma de uma igreja e com um pouco dinheiro podia-se comprar. O da Capela dos Alemães custou 2 contos de réis somente, e vale a pena de ir-se aos domingos ouvi-lo tocar. Que vergonha não é para nós quando um estrangeiro, entrando na Capela Imperial, vê de um lado do chamado órgão um fagote e do outro um rabecão para suprir os baixos que faltam ao instrumento, quando pela bagatela de 10 ou 12 contos de réis ao mais podia-se ter um órgão digno dessa igreja. Então, eu achei bem interessante porque aparentemente seria para cobrir esses baixos, né, que faltam no órgão, mas, enfim, em 1852 esse órgão parecia que estava uma belezura, né? Então, assim, eu achei bastante curioso. Eu não sou organista, não faço muita ideia do porquê. Enfim, vamos seguir. Então, aqui é um quadro, né, mais ou menos das datas, das épocas, né, que os instrumentistas atuaram. A gente vê que tem pelo menos um buraquinho aqui, né, entre os dois contrabaixistas. Então, de 1816 até 1824, funcionou com o trombone, né, e um contrabaixo. Depois ficaram os dois. Teve um momento que ficou 2 fagotes e apenas um contrabaixo, né, e depois um único fagote e 2 contrabaixos, né. Bom, quando a gente fala do repertório, né, da capela, é muito complicado, porque ele está disperso em diferentes bibliotecas, né? Assim, o que existe, né, que sobrou de partitura. Então, para você ter uma ideia mínima, seria um trabalho de investigar essas partituras, porque, por exemplo, na Biblioteca da Ajuda tem partituras que eram de Portugal, que foram para o Rio e voltaram para Portugal, né? Então, elas não vão constar em nenhum arquivo, e elas eram músicas que não foram compostas por compositores, né, do Rio. Então, por exemplo, tem obras do Marcos Portugal que foram feitas no Rio, que são fáceis de identificar que mesmo estando aqui, né? Então, você teria que fazer um levantamento das obras, nas instituições, nas obras desses compositores e outras informações históricas, né, que seriam relatos de obras que foram executadas e tal. E o problema dessa música, né, quando a gente fala música da igreja, né, música religiosa, é que ela era uma música que servia para vários fins, e a gente vê isso muito parecido com a ópera também, né? Você tem ajustes, adaptações, corta ali uma área, corta ali um solo, reduz ali. Então, esse material dentro de uma igreja, ele teve várias execuções, vários ajustes, várias adaptações, né? E, por exemplo, quando você vê um catálogo, vamos supor, de uma instituição feito depois de 100 anos, dependendo do catálogo, ele consta o todo, né? Ele diz todo o material acumulado, sem fazer a distinção do o que era de uma época, o que veio depois, o que foi feito depois. Isso a gente vê muito nos catálogos da capela que resistiram, né? E, em relação a isso, quanto tempo, né, esse repertório permaneceu sendo tocado, como, né? E em relação a esse repertório que eu falei no início, né, para violoncelos e fagotes, é muito interessante porque eu acho que
ele ficou desaparecido um bom tempo, assim, quer dizer, invisível, né? No Rio, no Brasil, pelo menos, justamente porque existem poucos exemplos, né, dele no Brasil, né, do Padre José Maurício, por exemplo, sobraram poucas partituras lá. As do Marcos Portugal, boa parte veio para cá. O Fortunato Maziotti ignoraram solenemente, ninguém nunca estudou ele, ninguém nem, né, assim, foi rejeitado. E o Francisco da Luz Pinto, que tem uma das obras, assim, também é bastante, né, assim, ele foi aluno ele era importante, foi professor do conservatório e tal, mas também, né, se escolheram duas figuras muito importantes ali para se concentrar, que era o padre José Maurício, Francisco Manuel da Silva, depois Carlos Gomes e Villa-Lobos, né? Enfim, bom. E aí, quando a gente trata desse repertório, né, eu falei toda a documentação administrativa, né, sobre esses músicos, como isso aconteceu. E aí a gente tem que ver o repertório que tem para esses músicos. Voltando à cópia fiel do José Maurício, que eu falei lá no início, a gente consegue, a partir né, de alguma... existe uma partitura que a gente tem hoje daquela suposta, do que poderia se encaixar nessas referências da cópia fiel, mas você vê que ele teve o cuidado de colocar essa formação, porque mostra que era algo, uma incumbência, né, do príncipe, né, do Dom João VI, escrever esse tipo de música. Então, o que é interessante a gente analisar? Além dessas que eu tentei aqui ajustar, que poderiam ser as obras que se encaixariam na relação, tem 3 obras de 1810, né, que não constam e que seriam para essa formação também. Pelo menos uma delas, com certeza, mas ela não consta. Ou seja, isso aqui pode me dizer um monte de coisa, né? Pode me dizer que, por exemplo, a música foi feita no ano, mas a versão para esses instrumentos foi feita mais para frente. E aí, por isso, né, nessa... Ai, peraí, deixa eu beber uma água. Peraí. Então, quando a gente trabalha com a referência dos catálogos, a análise se torna muito mais frágil, né? Porque, por exemplo, as vésperas aqui da condição, 4 vozes, órgão, fagote, violoncelo e contrabaixo. Como eu sei que existe esse repertório que foi importante para a capela, me sugere que seriam obras, né, do tipo para violoncelos e fagotes, mas seriam partes de contínuo, né, assim, de baixo, né? Não se sabe, né? E aí a gente vai ver alguns problemas aqui desse tipo de catálogo nesse caso, né, e para esse repertório. Então, por exemplo, em 1809, a gente tem algumas obras que incluem o fagote, né, e o contrabaixo também, mas sempre com alguma coisa assim que fala, bom, não era bem isso, né? Por exemplo, com flautas e fagotes ad libitum, em separado. Essa aqui não muito, mas fagote e contrabaixo é uma coisa que vai aparecer em vários outros depois. Em 1810, que é quando chegam os heredes, a gente começa a ver que, por exemplo, fagote é obrigado, né? Fagotes obrigados, podem ser plural também. Aqui, por exemplo, uma peça com orquestra, que era para as vésperas do Corpo de Deus. Eu fui lá no calendário de 1810 e vi que o Corpo de Deus foi festejado dia 21 de junho. Aí, então, os heredes já estavam lá, né? Aí, esse, por exemplo, Matinas, com acompanhamento de violino, isso aqui só aparece muito raramente no catálogo, né, das obras perdidas. Então, fica uma coisa um bocado assim, não se usava muito esse com acompanhamento, pelo menos por exemplo, José Maurício não recordo de ter visto muito isso aqui, né? Bom, tem a missa da Nossa Senhora da Conceição, que tem 2 violoncelos, 2 fagotes na orquestração. E em 1811 a gente tem já obras assim com muito mais, ó, 2 fagotes igual daqui, e aqui também, ó, essa missa e credo para 4 vozes, violino, violoncelos, fagotes e órgão, com a meia orquestra que é a de composta para o aniversário de 7 de março.
que é uma orquestração que funciona, uma instrumentação, né, para o dia 7 de março de 1811, que combina com o Te Deum, que tem essa feito também para esse mesmo dia, que tem esse mesmo conjunto de violoncelos e fagote. Bom, então aqui um exemplo de problema, né? Porque além dessas obras que estavam a partir de 1808, porque o que me parecia? Que a chegada desses fagotistas era um evento que significava que a necessidade de chamá-los logo lá de Portugal e todas as regalias e quem eram essas pessoas, né, também significava que não existiam não tinha fagotistas na capela antes. Então eu fui atrás para ver o que seria esse repertório. E você vê que todas as informações de catálogo elas são muito problemáticas porque elas não são muito claras na, na, na descrição, né, desse material. Então, por exemplo, aqui nas vésperas de Nossa Senhora e o Magnífico estão no mesmo. A gente tem uma parte para o fagote e uma parte para o contrabaixo e trombão. Só que essa obra é de 1797, né? E aí a gente vê aqui, por exemplo, que tem algumas anotações autógrafas do José Maurício, essas aqui também, até com a letra às vezes um pouco mais tremida, assim, não sei. Só que a gente perguntou, mas o trombão ele só entrou ali em 1816, né? E eu fiquei com isso assim, mas será que já tinha? Isso me deu um problema, porque eu tinha colocado até essa data como um início do meu tempo de estudo, né, da tese. E aí, o que as informações trazem, né? Essa aqui é a partitura do fagote, essa aqui é do contrabaixo trombão. A Kleof, no catálogo, ela diz que são 11 partes, autógrafos e cópias de época. O estudo que assim, a recatalogação, né, digamos assim, do Cabildo Metropolitano do Rio, coloca que é um copista não identificado, possivelmente no Rio de Janeiro, põe em dúvida 1797. E dessas 11 partes, ele organizou em 3 conjuntos, né, diferentes de cópias, né, de manuscritos. E o Antônio Jorge Marques, que fez o catálogo das obras religiosas do Marcos Portugal, ele fez um estudo, porque ele fez uma proposta cronológica das obras que não tinham referências de data, né? Então ele fez um estudo dos copistas, assim, que está no anexo do catálogo, assim, muito interessante. E ele identifica esse copista nas obras do Marcos Portugal, que é igualzinho a esse aqui, né? Que seria o Francisco Manuel Chaves. E a gente vê que ele, então, por exemplo, pelo estudo dele, que ele só atuou de 1811, a partir, né, mais cerca de 1811 a 1830. Então, a gente vê que isso aqui, de fato, não foi um material de 1797, né? E que teria tudo a ver, por exemplo, com o que a gente viu, o uso do trombão, do contrabaixo, do fagote, né? Quando foi exatamente, já também teria que talvez ter outros elementos, mas já descartou. Só que, por exemplo, a professora Kleof, ela fez uma constatação a partir disso, que as cópias da época com anotações autógrafas seriam mesmo da mesma época, né, de 1797, tanto que ela escreve assim, indicou assim no catálogo. Quase todas as partes trazem indicações autógrafas, para o fagote e contrabaixo trombão nas partes de baixo. José Maurício insiste em assinalar no manuscrito a propriedade da sede do Rio de Janeiro em 1797, o que confirma o fato de que já compunha para a sé antes de ser mestre de capela. O reforço do baixo por outros instrumentos que não fagote, ou que não órgão, fagote, contrabaixo até trombone, era praticado, como se vê, por indicação sua, em itálico mesmo, desde o século XVIII. Ou seja, assim, ela fez uma interpretação dessa prática, né, acreditando que esse material era da data da composição, né, que estava sendo indicado.
Até então tudo bem, né? Imagina, o trabalho dela é incrível e ela fez coisas que, imagina, com a tecnologia que não se tem hoje, né? O trabalho do Antônio Jorge Marques tem até o estudo do papel, que ele põe a luz por trás para ver a marca d'água do papel, enfim, é uma coisa muito doida. E enfim, então aqui a gente já começa a ver que dessas partes anteriores ainda, né, ao século XIX, já também não eram dessa época. E aí, só para ver, por exemplo, problemas dos catálogos, né, das informações, essas mesmas vésperas, que são, né, com parte de órgão, com partes de baixo, ele põe 4 vozes iguais com acompanhamento de contrabaixo, fagote e órgão. Está vendo a questão do acompanhamento muito problemático, porque, enfim, são partes que poderiam ser descartadas, né? Assim, podia ter ou não na música. Ele não cita o trombão nas partes, a menção ao trombão, e ainda cita aqui como partes de orquestra, o que, dependendo se você não tem a música para analisar, o que isso poderia, né? Assim, o que você entenderia? Que teria muito mais coisa além disso aqui, dependendo. Né? Bom, e aqui são outros exemplos de 1798. Aqui a mesma coisa, né? Eu não vou pular um pouquinho isso aqui para não demorar muito, mas o mesmo copista também, de uma obra de 1798, e um outro copista também, que também copiou obras do Marcos Portugal, e que o Antônio Jorge Marques identificou como João Antônio da Silva, que também foi na mesma época do Francisco Manuel Chaves. Eles até trabalhavam juntos em algumas cópias. Assim. Então, a gente vê que várias dessas obras, os poucos exemplos que teriam antes do século XIX, não, assim, documentalmente não servem para dizer que tinha fagote. Poderia até ter, mas essa documentação não me comprova isso. Né? Esses documentos, essas partituras não me comprovam isso. E aí, mais problemático ainda, é as matinas de Natal, de 1799. Ela foi composta originalmente para órgão e vozes, né? E aí existe uma partitura com 5 pautas, né? Assim, 5 sistemas que inclui 2 violinos, flauta, 2 clarinetes e 2 trompas. E existem 2 partes separadas. Isso aqui seria um instrumental, né, adicional para a versão de voz e órgão, só que existem também 2 partes separadas para fagotes e clarins, que foram costuradas, não se sabe se quando, junto com essa partitura. Né? E na referência do catálogo, tá, instrumental para as matinas do Natal, que são da Sé no ano de 1799. Pela letra do José Maurício e tudo mais. Né? É um autógrafo mesmo. E as partes também. Vamos aqui à parte. Essa é a parte do fagote. Né? E por que ela é mais complicada? Porque ela não é uma parte de baixo, ela realmente é uma parte que tem escrita aqui em terças, né? Bastante... Então, ela é diferente daquele outro material. E ela é um manuscrito do José Maurício, né? É um autógrafo. Só que a gente percebe, por exemplo, que a textura que ele escreve para os fagotes, os tipos a forma como ele escreve os acordes, né, algumas passagens, tal, lembra muito as matinas do apóstolo São Pedro, que a gente vai ver mais à frente, e de alguns motetos, de 1812. Ele evita os fagotes nos tuts, praticamente nos trechos muito fortes ele tira o fagote. Ele é muito usado em elementos de ligação e de sessões ou de frases, usa muito a região do tenor e tem pouca relação com o baixo, e uma presença nas finalizações das sessões. Né? Às vezes, aqui, deixa eu ver um pedaço, por exemplo, aqui toca um pedaço, aí tem 5 pausas, e aí depois toca só o finalzinho. Isso acontece em vários momentos, sabe? Só finalizar o trecho. Que é uma escrita muito diferente, mas que tem muita relação com essas obras aqui que a gente vê de 1812, 1815 e tal. E aí eu fiquei
pensando, será que tinha fagotes? Porque eu estava também agora querendo comprovar que não tinha fagotes antes de 1810, né? Essa era a minha... Bom, a literatura falava, a literatura, assim, as obras, as partituras diziam que tinha coisa para fagote, só que quando você começa a olhar, bom, aquelas ali eram de outros copistas posteriores, e essa daqui não, essa daqui era um manuscrito, né? E aí eu fiquei olhando isso aqui, e aí eu observei bem o título, né? E aí eu vou dar uma aumentada aqui. Na referência no catálogo, tá as matinas do Natal que são da Sé. Mas quando a gente observa a escrita aqui, não é que são da Sé, é que eram da Sé. Né? Eles escreviam esse eram, não como a gente... O eram, né, do passado, não com a M. Era muito comum escrever assim. A gente viu outros exemplos, né, quando eu vi os anteriores. E aí eu falei, bom, vou caçar os S's que esse cara escreveu, né? Então, por exemplo, aqui a gente percebe que em fagotes, matinas, é sempre um S puxado, assim, né? E o da Sé também, né? E, por sorte, essa obra tem um monte de S. A gente tem aqui, ó, eu ampliei, aparece esse S também de pizzicato, e como é uma matina, tem vários responsores, e a gente vê bem como é um E e um S. Ó. O S vem sempre meio separado das outras letras, né? Ele não consegue muito se juntar assim na escrita. E aí, na palavra verso, que aparece várias vezes, a gente vê que a escrita é igualzinha, é um ER. Então, é um eram mesmo. Ou seja, quer me dizer que eram da Sé. Ou seja, essa partitura foi feita depois que não era mais Sé, ou seja, depois que já era capela. Pelo menos 1808. Outro fato também é que essa daqui, possivelmente, como estava encadernada, não se sabe quando, mas ela era uma partitura, primeiro, naquela que tinha os 5 instrumentos, os músicos não iam ler nela, precisariam de cópias, né? E essa daqui, enfim, é um rascunho, é uma possivelmente a versão primeira, né, que ele fez. E no mesmo conjunto ali da capela existe um conjunto de cópias com aqueles copistas que eu mencionei antes também das obras anteriores. Ou seja, isso mostra que esse repertório, possivelmente depois, foi todo muito reaproveitado, seja reorquestrado ou com essas partes, né? Bom, a gente sabe que o repertório pode ter sido usado durante vários anos, mas nesse caso específico, essas partes que tem são posterior à chegada dos fagotes, o que justifica até, né, ter essas partes desse período, né? Sabendo agora que esses fagotes atuavam, né, no coro. Outro exemplo interessante é esse Et Sacerdos, que ele não existe em manuscrito autógrafo ou qualquer parte autógrafa. A única versão que existe é uma partitura feita pelo Leopoldo Miguez a partir de um material que chegou lá no Instituto Nacional de Música na época. E que esse material se perdeu também, né? E a Kleof diz que teria essa relação com uma partitura no catálogo do Joaquim José Maciel, que seria um Et Sacerdo Magnus para 8 vozes e órgão, de 1810. Mas não cita os fagotes, violoncelos e contrabaixos. E também não aparece na cópia fiel. Se ela é de 1810, ela foi feita com violoncelos e fagotes, né? Ela devia constar lá. Tudo bem, a pessoa pode errar, né? Ninguém é perfeito, ele pode ter esquecido. Mas a gente já começa a chamar atenção. Só que ela realmente tem uma textura muito diferente daquela obra, por exemplo, que a gente ouviu no início, né? Ela basicamente tem muito uníssono e, tanto para os fagotes quanto para os violoncelos, tem pouquíssima informação nova, né? Ela fica muito ligada à parte dos baixos e dobrando também as vozes. Ó, aqui eu vou colocar uma gravação. Ela é curtinha, será que dá para ouvir inteiro? Vou cortar um pouco.
enfim, você vê que ela não tem nada a ver com aquela primeira que a gente ouviu. A primeira não precisa ser igual, mas assim, aqueles elementos que são característicos desse repertório, que seria o diálogo entre os fagotes e os violoncelos, as partes entre os dois, né, entre os dois fagotes, isso não acontece nessa obra, o que pode sugerir que ela realmente era uma obra só para órgão e que posteriormente foi feita, já que essa era uma formação que era do gosto, né? E aqui as matinas do Apóstolo de São Pedro, do Apóstolo São Pedro, que essa é uma obra que não tem os violoncelos, são só dois fagotes de órgão, e também não tem a indicação de um baixo, de um contrabaixo, ou fosse um trombone. Então, ela tem uma indicação de registração bastante interessante, com trombetas, oboé, flautado, enfim, varia bastante, e é uma obra grande, é uma obra que realmente tem muito interesse musical. E, nesse caso, as partes dos fagotes são muito elaboradas, têm diferentes texturas e articulações, e o diálogo entre os dois instrumentos, né, entre os dois fagotes, também se alterna com o órgão. Né? Não, os dois instrumentos, a gente vai ver que muitas vezes eles tocam em terças, né, mas eles também se diferem um pouco. Né? E ela foi orquestrada depois, né? Orquestrada assim, tem-se partes, né, para outros instrumentos que podem ser sobrepostos aí nessa versão. E tem parte para dois violoncelos. E nessa parte de nessas duas partes de violoncelos, elas são bem interessantes também. Não são partes de baixo, nada assim. Tem partes assim que vai para uma textura médio aguda. A gente vai ver uma gravação dela do mesmo conjunto, e na verdade, falta o segundo violoncelo, que na verdade não falta, porque a peça é só para dois fagotes, mas mostra como você pode, até na hora de escolher, se quiser tocar, colocar só os dois fagotes, pode colocar dois violoncelos, um violoncelo, entendeu? É interessante pensar nessa. Então, tentem ouvindo o violoncelo, mas ignorando o violoncelo também, para tentar imaginar como seria sem e com. Bom, então a gente vê que tem muita diferença, né, em relação àquela outra, o Ecce Sacerdos, praticamente era realmente uma harmonização ali, né?
e dobrando a parte das vozes. E essa realmente é uma peça que, se você coloca os dois fagotes e os dois violoncelos, você vê que ali o primeiro violoncelo tem uma parte, né, aguda, e o segundo violoncelo toca na mesma região nesse momento. Então, realmente tem um jogo de texturas muito interessantes e de uso dos instrumentos. Vou colocar mais um trecho. Esse aqui, não sei, me lembra Rossini, um pedaço aqui. Quero ver se vocês... Ah. E um último pedacinho, né? Essa peça tem, essa obra tem 42 minutos, é enorme, mostrando que menos pode ser mais, uma parte assim, uma partitura muito delicada assim, com o uso dos fagotes, né? A música também, praticamente o coro e uníssono o tempo inteiro, sem grandes, mas muito delicada assim, essa parte. Aqui a gente tem um exemplo, né, dos Esquecidos, né, que foi do Fortunato Mazziotti, que é uma... Agora eu não consigo ver aqui. Né? Acho que é uma missa, né? Porque é que está cobrindo. Não sei. Que é para dois violoncelos, dois fagotes, né? Possivelmente desse período de 1816 até mais ou menos 1821. Imagino que esse repertório funcionou mais no período que o Dom João VI estava lá, mas ainda não confirmei isso, é só uma hipótese. E aqui uma versão, um Te Deum do Fortunato daquele período de crise, né, em 1834, que só tinha os fagotes, contrabaixo, o órgão.
E aqui uma partitura que é a única, já depois que a orquestra está montada, né, retomou, de uma missa de capela desse Theodor von Lahardt. Tem acho que uma outra missa também lá no arquivo, e que num documento lá no Arquivo Nacional de 1856 menciona a compra, o papel para fazer a cópia dessa missa, né, com acompanhamento de órgão, e a versão instrumentada pelo Francisco Manuel da Silva. E tem essas partes lá, mas dentro do conjunto tem também duas partes, uma para contrabaixo e uma para fagote, escrito para quando não há orquestra, que são partes que o fagote e o contrabaixo tocavam na versão para órgão, né, que era a parte deles, né, quando era só o órgão. E ela não é uma parte de baixo, ela tem umas ligeiras, ela lembra um pouco o baixo, mas às vezes o fagote vai um pouquinho para outra coisa, às vezes se o desenho é em colcheias, o contrabaixo simplifica, enfim, feitas pelo Francisco Manuel. Bom, e as considerações finais, né? Falei já aqui um monte, nossa, passei acho que o dobro do tempo que eu pensava que eu ia falar, mas desculpa. Então, a partir dos documentos, né, investigados, a gente viu que funcionou de fato um conjunto separado, né, na Capela Real e Imperial para acompanhar o coro, juntamente com o órgão e tal. E esse grupo não aparecia, né? Acho que, assim, eu não vi nenhuma literatura mencionar esse conjunto. E, de fato, ele fica, acho que, muito esquecido porque o repertório era basicamente não muito atrativo, talvez, em função de ver outras obras orquestrais e tal, mas o interessante é que ele sempre teve os fagotes como elo, e isso possivelmente pode ter vindo desse repertório para fagotes, violoncelos que veio lá de Lisboa, né, e veio transferido, veio daqui de Lisboa, foi daqui de Lisboa transferido para o Rio, né, e então essa pode ter sido uma base dessa ideia, né, pode ter vindo daí essa influência de se usar os fagotes. Agora, eu não consegui perceber se esse uso era simplesmente uma questão de gosto ou se de fato teria essa necessidade de cobrir os graves do órgão, né? Bom, são 4 instrumentos graves, a gente pensar teria ali pelo menos os contrabaixos fazendo um 16 pés, o fagote soa muito bem com o órgão, funde muito bem, e o trombone naquele período poderia dar um pouquinho mais de brilho ali para algumas passagens, né? E quando você analisa as partes instrumentais, né, você vê, obviamente, né, camadas de instrumentos que vão se sobrepondo e de partes, e que a música para fagotes e rabecões pode estar ali meio perdida, assim, meio disfarçada, porque se você não tiver a partitura, nem sempre a partitura continha nem sempre se tem a partitura, e as partes, às vezes, estão ali um bocado escondidas, assim, né? Então, você teria, pelo menos, as músicas com 2 fagotes somente, a gente vê lá naquelas referências do catálogo, aquelas com fagotes obrigados, né? Que seria parecido, tal. 2 fagotes, contrabaixo e trombone, que poderiam ser usados mesmo para dobrar os baixos, né, do órgão, como a gente vê em algumas partes, né, de exemplo. 2 fagotes e 2 contrabaixos, e a gente ainda pode pensar nos ajustes, que seria um fagote e 2 contrabaixos, e 2 fagotes e um contrabaixo, porque a gente sabe que teve momentos que não tiveram esses 4 instrumentos. Isso a gente pensar assim, né, eu vou fazer como se fazia lá. Mas eu acho que a ideia não é muito tentar reproduzir, porque isso pode ter sido feito de várias maneiras, né, ao longo do tempo, né? Eu falei aqui só de um período, mas eu acho que o interessante é poder criar novas, assim, possibilidades com esse grupo. Por exemplo, em geral, o violoncelo é muito mais utilizado do que o contrabaixo ou o fagote, né? Ele é sempre uma primeira opção, digamos, para fazer um baixo, né? E ele praticamente ele não existe como um instrumento de baixo nesse modelo, a não ser em partes que só tem baixo para orquestra,
né? Mas o violoncelo aparentemente não era um instrumento. Mas ele participava ativamente daquele outro repertório, que ele era um solista com partes lindas e maravilhosas para o violoncelo, né? Então, uma coisa que pode se pensar também é de obras que não têm essas partes, e criar partes interessantes para esses instrumentos que poderiam dar uma recheada, assim. A gente viu, por exemplo, aqui quando o João Rival, né, que está fazendo trabalho sobre reconstrução de partes de ópera, é muito interessante, não é porque não tem que não se possa fazer. Eu acho que sempre, e aqui a gente tem no grupo pessoas que gostam muito de transcrições, né? E eu acho que tudo isso é muito interessante para enriquecer o repertório. Eu fiquei pensando também, bom, é tudo para órgão, né? Não se tem muita referência de que tocaria esse repertório com cravo, mas eu acho que esse tipo de repertório funcionaria até bem, porque ele preenche muito a harmonia, ele enriquece muito, né? O, o, além das partes solistas, você tem uma harmonia mais cheia ali com esses baixos graves. E é isso. Aí teria só uma aqui, mas eu acho que não vai dar muito tempo. Acho que já falei demais, né, Beatriz? Olha, falou bem, então não é demais. Deixa eu tirar aqui. Vou interromper, tá, o compartilhamento. Então, Rodrigo, que pesquisa linda, hein? Parabéns. obrigado. Impressionante, o trabalho minucioso, muito bem feito. Arrasou, Rodrigo. E Obrigado. importante, né, para a gente saber dessas coisas da nossa história aqui, história musical. Eu aprendi muitas coisas com a sua pesquisa, muito importante, assim. Obrigada mesmo, gostei muito. É, antes da gente abrir para as perguntas para todo mundo, eu queria só que você falasse qual é o fagote, que tipo de fagote que foi usado em 1800, que eu vi essa última gravação, um fagote sem chaves totalmente, né? E antes eu vi um Não, não, fagote. ele tinha chaves. É? Tinha. Eu acho que nessa altura, enfim, variava um bocado, mas era em torno de umas 5 chaves, acho que 7 chaves no máximo, assim. Sei. Na verdade, o fagote ele ainda é muito assim clássico até mais ou menos 1830, sabe? Que aí começa a realmente o instrumento se desenvolver mais, né? Mas eu acredito que posso estar errado, mas nessa altura era até umas 7 chaves. Tá, eu estou falando, né, 1814 aqui, né? Então Sei. seria Mas que de qualquer maneira era um instrumento bastante sonoro, né? sim, Essa sim. época, né? É. Porque para a gente compreender, né, porque esses fagotes, isso tudo que você está pesquisando e tal, eu fiquei pensando, seria já um instrumento bastante sonoro, né, dessa Sim, época. quando você pega o anterior, né, que seria o baixão, o dulcian, ele tem um som muito mais assim, na minha visão, né? Mas e geralmente ele era muito usado em igreja, então a gente ouve na igreja aquele negócio assim, né? Esses instrumentos ele tem, acho que uma sonoridade muito parecida, né, com o instrumento ainda barroco clássico, assim, pode mudar alguma coisa, mas ele está muito mais próximo do que vem antes do que o que vem depois, né? Assim. Entendi. Mas obrigada, viu? Gostei demais. Alguém quer falar alguma coisa aí? Fica à vontade para abrir o microfone. Já tem os elogios aqui, a Ana Ah, Cecília. obrigado. E muita gente pediu licença, né, para sair, porque às vezes as pessoas têm compromisso e depois assistem o vídeo, então essa é a vantagem do vídeo, ficar disponível. Sim. Nada disso aqui está fechado, né? Isso aqui a tese ainda não acabou, e mesmo depois que a tese acaba, ainda não acaba, né? Não acaba Mas nunca. quem tiver ideias e sugestões, ou que eu pequei em alguma observação, eu até agradeço que me informe, que me dê fontes, enfim. Esses órgãos, eu não sei. Pois aquele artigo que eu coloquei ali do Do Marco Marco, Brescia, né? Ele faz essa relação dos documentos que estão no Arquivo Nacional, outros que estão aqui na Torre do Tombo também, é,
E realmente, assim, o instrumento tinha acabado de ser restaurado, assim, super elogiado pelo Maziotti, pelo Francisco Manuel. Então, em questão de 2 anos, assim, antes disso, o órgão estava capenga, assim, durante um bom tempo, e não tinha um organeiro fixo, ficava uma coisa, né? E parece até, eu acho que nessa última, diz assim, que afinou para poder tocar com a orquestra, ou seja, ele devia estar numa afinação que ou era o órgão ou era a orquestra. E como é que esses instrumentos do baixo ficavam nesse meio? Porque tudo bem, o contrabaixo dá para ajustar na corda, mas o fagote não resolve, dependendo desse meio tom, na palheta de jeito nenhum. Só se cortar tudo, aí mesmo assim desregula tudo, não é? O órgão, se você corta o topo, já não funciona, não é a mesma coisa, né? Então, enfim, são questões, né, de afinação que a gente vai ver ao longo do século XIX muito problemáticas entre os sopros, porque cada região tinha uma afinação, aí depois começa a se ter alguma coisa, mas até o fim do século XIX, assim, é uma briga nos sopros, assim, da afinação, sabe? E os sopros são também a referência, né? Junto com instrumentos de afinação fixa, né? Uhum. É uma boa referência para essa coisa. Estão já cansados, né, gente? Desculpa, eu falei muito, eu não Não, queria ter olha, eu acho falado que não é o caso de tanto. estar cansado, é porque você explicou muito bem, tá? E o seu trabalho foi tá muito detalhado e a gente ficou bem E o pior é que isso é só um esclarecido. capítulo. Isso é, Eita, isso é que só um capítulo. beleza! Porque eu estou falando da capela, mas eu vou falar nos teatros, enfim, Nossa, que maravilha. Tem tempo, né? é. Espero conseguir terminar, mas enfim. Claro que vai conseguir, né? A gente precisa desse trabalho, que ele está muito importante. Mas aí, então, obrigado, Rodrigo, por ter Obrigado a todos aí falado. que ouviram Obrigada, tudo Rô. até o fim. Obrigado, Cis. Parabéns. Obrigado. Vai dar um livro lindo. Ah, já é um livro? Pesquisona, E aqui né? é só um capítulo. É.